A Argentina escreveu um dos capítulos mais interessantes da sua história, com a eleição do primeiro presidente do mundo considerado anarcocapitalista. E uma das promessas mais notórias do Javier Milei é a completa dolarização da Argentina para acabar, de uma vez por todas, com a hiperinflação do peso, né, da noite para o dia. Mas será que isso é possível? É isso que eu quero discutir hoje com você. Então, meu nome é Renan Adorno e o meu objetivo é disseminar a educação sobre macroeconomia, principalmente pela perspectiva americana, já que ela é o epicentro do sistema monetário mundial, mas também comentar sobre o sistema euro-dólar e como isso afeta todos os outros países. Você pode me encontrar tanto no YouTube como também no Spotify. Basta você me procurar aí pelo nome Renan Adorno. Então vamos lá. Todos nós sabemos hoje em dia, né, que a cotação do dólar na Argentina em relação ao peso, que muitas vezes é conhecido como dólar blue, ele faz parte do noticiário praticamente todos os dias por conta da altíssima inflação. Então, esse ano foi uma coisa assim absurda. O ano começou com um dólar aproximadamente a 250 pesos. E aí ele foi subindo numa exponencial, né? Depois ele foi para menos de 6 meses depois, ele foi para 500 pesos e chegou no final do ano agora praticamente com 1.050 pesos por dólar. Isso é uma hiperinflação exponencial em um ano. É uma coisa assim praticamente impossível, né? De você manter em sã consciência uma economia dessa forma. Então, os argentinos estão mais do que acostumados a usar o dólar como não somente uma reserva de valor, né? Então, quando você recebe o seu salário em pesos, eles convertem imediatamente para dólares, mas esses dólares viraram também uma moeda em circulação. Então, é literalmente o bote salva-vidas do argentino no seu dia a dia. Quando eu vi vários relatos, né, de pessoas que eu acompanho principalmente ali pelo Twitter, que mostram ali os preços, né, em dólares sendo uma coisa cada vez mais corriqueira. Ninguém quer essa batata quente do peso argentino. Então a dolarização acaba se transformando numa coisa extremamente comum. Então, se você tiver comprado qualquer tipo de ativo maior na Argentina, né, real estate, alguma coisa maior, provavelmente você acabou fazendo isso com notas físicas de dólar. E é isso que é uma coisa muito interessante na Argentina. Hoje, na verdade, a Argentina é um dos países mais dolarizados do mundo no que diz respeito a notas físicas em circulação. Só para você ter uma ideia da estatística, esse número me chamou bastante atenção, e ele é baseado num artigo que eu vi sobre uma das pessoas que eu mais confio em relação a análises na Argentina, porque ele mora lá, né, e sabe muito bem disso, que é um perfil anônimo no Twitter chamado Bold Tide Mara, né? Ele é muito bom nisso, ele dá insights diários no Twitter sobre a Argentina, e ele mostrou a seguinte coisa no último artigo dele, que 10% de todo o papel moeda em dólares que circula no mundo inteiro está na Argentina. Olha que coisa, né? E em 2020, estima-se que os argentinos têm aproximadamente 200 bilhões de dólares em papel moeda, o que faz com que o país detenha aí 20% de todos os dólares físicos que circulam fora dos Estados Unidos. Então, para você ver a importância do sistema euro-dólar, mas principalmente essa anomalia que é a quantidade imensa de papel moeda, né, o cash, circulando fora dos Estados Unidos, mas principalmente num país como a Argentina, que talvez a gente não achasse que fosse o caso. Então, essa questão do dólar ser usado como reserva de valor, né, moeda de circulação perante o peso, ele é tão significativo na Argentina que existem mais dólares físicos per capita do que no próprio país que os emite, que são os Estados Unidos. Olha isso. Então, praticamente 4.400 dólares per capita na Argentina, em cash, em média, contra um pouco mais de 3.000 dólares nos Estados Unidos. Então, assim, é uma relação surreal. Claro, você pode explicar isso também pelo não uso de cash, né, do americano, com uma renda per capita infinitamente maior do que a Argentina, mas mesmo assim é algo incrível, né, de você parar para pensar
que um país muito, muito menos relevância econômica como a Argentina em relação aos Estados Unidos possa ter muito mais cash per capita do que o próprio americano. O segundo país nessa lista é o Panamá, né, com aproximadamente $650 per capita. Então, assim, é bem longe o segundo lugar em relação ao primeiro. Então, para você ver o quanto que o cash realmente é muito, muito forte na Argentina. Então, agora os cálculos mais recentes, né, eles estimam que a Argentina já tenha subido essa reserva mais ainda para 244 bilhões de dólares. Então, isso vem aumentando cada vez mais, essa importância do dólar vem aumentando cada vez mais. Então, assim, independente da quantidade exata, né, de dólares físicos em circulação, que estejam nas mãos de entidades privadas, etc., né, a gente pode dizer de forma segura que é o suficiente para que você tenha meio que uma economia paralela rodando, que é exatamente o que está acontecendo hoje na Argentina. Não, mas é claro que só isso, esse tipo de transação paralela, né, de cash, não é o suficiente para você dizer assim, não, a Argentina está fazendo um processo de dolarização de fato. Né? E realmente a gente pode admitir que dentro desse bolo de cash, né, que existe hoje na Argentina, ele está muito concentrado na classe média até a elite. Então as classes baixas, elas adorariam poder poupar um pouquinho mais em dólares, mas infelizmente elas não conseguem, porque não sobra absolutamente nada no final do mês, principalmente quando o seu salário é fixo e ele está denominado em pesos. Então esse processo acaba criando aí um grande problema de circulação desse papel moeda para que você de fato tenha uma dolarização completa da Argentina. Mas tá certo, o Milei entrou e ele já vem todo com as suas ideias consideradas radicais pela maioria das pessoas, dizendo o seguinte: eu vou acabar com o Banco Central argentino e eu vou dolarizar a economia. Agora a gente precisa entender o seguinte, ok, mas como você vai fazer isso? É possível você fazer isso? Então o que eu quero dar alguns indícios para que a gente entenda quais são os desafios, né? Eu não consigo dizer exatamente, eu estou estudando isso ao longo do tempo, é realmente algo muito interessante. Pessoalmente, eu não imaginei que a gente estivesse numa situação como essa agora, mas vai ser como se fosse um país cobaia de alguém que diz claramente a intenção dele de fazer esse tipo de política. Né? A gente tem outros países, como o Panamá, né, que fez isso, ou como o próprio Equador, que também usa o dólar hoje em dia, e pelo que eu venho estudando, foram experiências bastante positivas até agora. Ele se mantém muito bem, obrigado. Agora, como que isso funciona na Argentina, que já é uma economia mais robusta, né? Pelo menos era até então, ela tem uma importância maior, né, na questão mundial. Então é isso que eu quero discutir hoje. É claro que, como todo bom país, a Argentina tem uma dívida enorme, né, exponencial, que faz parte ali, como todo mundo, né, como todos os outros países, né, como o Japão, como a China, como os próprios Estados Unidos, eles emitem bonds, né, que é a título da dívida pública argentina, que é o equivalente às dívidas de curto prazo, que eu até conversei no capítulo anterior, que seriam os T-bills. Os argentinos têm os LELIQs, né? Não sei se eu estou pronunciando da forma correta. Os LELIQs, eles são toda aquela dívida como se fosse um money market fund, né, de curto prazo, para você gerenciar o seu fluxo de caixa ali rapidamente nas dívidas de curto prazo. E essa dívida é enorme, né? Então, um dos cenários seria você arcar com toda essa dívida em pesos, emitindo mais bonds nos LELIQs, né? E converter isso para dólares e falar, eu vou pagar tudo 100%, só que agora vai ser uma dívida dolarizada e sem mais conversões, certo? E tentar estancar onde está e começar a pagar a partir daí. Uma outra forma é você fazer uma versão 2.0 de um plano que foi feito em 1989, que era o plano Bonex, né, onde você dá um calote parcial ou até total na sua dívida. Agora, claro que isso daí criaria um choque gigantesco na economia
e faria com que todos aqueles investidores e especuladores que estavam apostando, né, em títulos de altíssimo risco, mas de altíssimo retorno, que são os títulos argentinos, motivados ali por aqueles resultados astronômicos de juros de 300% ao ano, acabam assumindo uma perda total, vão perder absolutamente todo o dinheiro, porque você vai tomar aquele golpe, né, o rug pull, né, puxar o tapete daqueles investidores, mas que, obviamente, quem investe num título assim já sabe mais ou menos a fria que ele está entrando, que sabe que existe um risco de moratória, né, de default, que é cada vez maior, principalmente quando o juro aumenta mais ainda. Um terceiro cenário é você ter uma combinação dos dois, você fazer esses LELICs, né, fazer essa conversão e também dar calote parcialmente na dívida. Ou uma quarta opção é você fazer uma conversão de todos os depósitos existentes na economia, em todos os bancos, todas as poupanças e tudo, decretando que todos os pesos a partir de agora são dólares. Agora, o único problema dessa última alternativa é que provavelmente não existe, mesmo que tenha uma reserva muito grande, né? Não existe uma reserva suficiente para poder segurar uma conversão total. Até o próprio ministro da Economia, que era o outro candidato, o Massa, né? Que foi justamente que perdeu ali no segundo turno, justamente porque ele era o ministro da Economia, né? A Argentina, numa situação de hiperinflação, você não vai ser o cara mais popular, né? E ele acabou dizendo que para você fazer uma dolarização, você precisaria que um dólar fosse pelo menos 1.900 pesos. Então a gente estaria mais ou menos no meio do caminho, né? Principalmente se você leva em consideração o que aconteceu nesse ano, né? Se você teve no início do ano 250, que foi para 500, que agora foi para 1.000, você está numa exponencial que falta ali 6, 7 meses para você poder chegar num valor como esse. Claro que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é algo que não está assim numa hipótese tão remota assim de poder acontecer. Agora, existem também aquelas vertentes de discussão que falam sobre a legalidade disso, sobre o fato disso ser ou não constitucional, né? Você poder ter um presidente que chega de uma hora para outra e fala que vai dolarizar a economia. Então, vai ser um grande obstáculo também para o Milei para poder levar isso a fio. E claro que ele não vai poder fazer isso sozinho, afinal de contas, ele não é um ditador, ele precisa de alianças. O que parece que ele já está começando a fazer, né? Ele precisa se aliar com a oposição, caso contrário, nada vai andar, ele vai ser completamente barrado. Então vai ser uma discussão muito interessante de ver os próximos capítulos, mas uma coisa é certa, né? Pelo menos o mercado, só com a notícia da vitória dele, apesar de que ele só vai assumir agora em dezembro, só com essa notícia, os mercados já subiram assim de forma muito, muito significativa, mostrando um otimismo do mercado em relação a isso e uma abertura em relação a todas as barreiras que vinham sendo implementadas desde então. Muitos canais que eu conheço, né, de pessoas que hoje estão discutindo se a gente não está diante de uma das maiores oportunidades de arbitragem, né, em relação ao real estate ou investimentos na Argentina, que estaria numa situação única, mas temporária, para você aproveitar preços baixíssimos, né? Aproveitando toda essa fraqueza do peso, né? Mas que estaria próximo à extinção, caso esse plano venha a acontecer. Então a gente tem muito muitas possibilidades, muitas conjecturas, então a gente precisa ver qual a cena dos próximos capítulos para entender. Eu não tenho uma opinião formada, né, sobre isso, eu quero mais comentar sobre os prós e contras, sobre os obstáculos que vai acontecer, mas principalmente caso ele consiga fazer isso. O que vai significar isso para o euro-dólar? O que vai significar em relação a todas aquelas discussões em relação a BRICS, né? Afinal de contas, recentemente a gente tinha discussão da união do peso argentino com o real, lembra? Muito protegido pelo Lula, né? Falando lá nos seus discursos com o BRICS, mas na verdade nós vamos fazer uma moeda BRICS baseada nas commodities e o dólar está morto. Parece que para o dólar morto está bastante interessante esse movimento, né? Um dólar que está morrendo cada vez mais, tendo uma adoção cada vez maior. E se isso vai significar
algo para países como Turquia, que estão passando por um processo semelhante, mas não tão rápido, ou mesmo a Venezuela, ou outros países como a Nigéria, que pode ser que deem uma olhada e falem, peraí, esse experimento que está sendo rodado na Argentina pode ser que seja algo para a gente também. E aí você começa a ver um colapso de moedas periféricas, né, que não sejam o dólar, aquelas que estão sofrendo, algumas sofrem mais rápido, outras sofrem menos, né, como o euro e o pound, ou o iene, mas você percebe que cada país que vai vendo a areia movediça das suas moedas entrando em colapso, acabam fazendo uma confirmação daquela teoria do Brent Johnson, né, do Dollar Milkshake Theory. Então essa liquidez vai sendo sugada e moedas periféricas, principalmente as mais fracas, vão entrando em colapso, dando uma ligação cada vez mais direta em busca do famoso eurodólar. Então o eurodólar realmente, esse buraco negro, ele acaba sendo, mais uma vez, mostrando que ele é o centro absoluto de tudo que acontece na economia mundial. Esse sistema um dia vai desmoronar? Provavelmente sim. A questão é, provavelmente o dólar vai ser a última moeda a desmoronar. Pelo menos é o que os indícios vão mostrando. Cada vez mais eu vejo o acerto dessa teoria, mas é claro que a gente precisa ver, não existem certezas de forma alguma, né? Tudo isso pode mudar ao longo do tempo, mas é sempre importante a gente ver como vai se desenvolvendo os próximos capítulos, e a Argentina vai ser uma excelente vitrine para a gente ver o progresso de tudo isso.